Olá, povo de Deus, é o bonitão na sua casa, professor Giovanni Silva, a aula de História do Amapá. Vamos falar hoje sobre colonização do século XVII na Amazônia, um tema que ano passado a FCC cobrou bastante, a Unifap e outras bancas também cobraram muito esse tema em concursos públicos. Então nós vamos dar uma olhada como aconteceu a colonização no século XVII. Lembrando que nós temos dois projetos de colonização para a Amazônia, o século XVII e o século XVIII, e eles se diferem bastante. Apesar que as bancas elas cobram bastante o século XVIII, mas precisamos entender o século XVII para podermos não cair, tá? Para não cairmos em pegadinha de banca, beleza? Primeira coisa que nós temos que ter em mente dentro desse processo, tá? É o que aconteceu lá na Europa e o que a gente está estudando, o contexto global de todo esse processo de colonização, tá? Você tem que entender que entre a aliança, entre reis e as camadas que tinham na Europa, fizeram surgir as grandes nações, os estados nacionais. A partir desse processo, a Europa ela começa um processo de mercantilização. E esse processo de mercantilização europeu, ele vai acabar vindo para a América, para o Atlântico, tá? Primeiramente chegou à África, tá? E depois veio para a América. Nesse sentido, começa-se aí uma tentativa de colonização da nossa região. Em 1544, o rei espanhol, Carlos V, fez a concessão da Amazônia como adelantado de Nueva Andaluzia e deu ao navegador Francisco Orellana. Não deu muito certo, porque Orellana ele veio para cá em 1545 e acabou falecendo em nossa região. Não deu muito certo. Outro navegador que teve também a concessão do adelantado de Nueva Andaluzia foi Luís de Melo da Silva, um português. Também não deu certo, beleza? A partir desse momento, o que acontece? Acontece que o rei Dom Sebastião de Portugal, ele vai para a batalha na África e acaba sumindo. Nesse processo, o reino de Portugal ficou sem rei e acabou caindo nas mãos do rei espanhol Filipe II. E aí começa-se então esse processo a partir da União Ibérica. Por que a União Ibérica é importante nós termos na cabeça? Porque a partir da União Ibérica, tá, o Tratado de Tordesilhas, tá, perde o sentido, tá? A partir do momento em que o rei espanhol passa a ser rei de Portugal, não se tem por que você ter aquele Tratado de Tordesilhas dividindo as terras entre portugueses e espanhóis. E isso vai fazer o quê? Que esse meridiano perca o sentido e que os portugueses adentrem a Amazônia. E aí você vai ter os portugueses começando uma colonização. Então, nesse sentido, tá, é de suma importância que você tenha em mente: a Amazônia era da Espanha, mas foi colonizado pelos portugueses, porque a União Ibérica ela faz o sentido do Tratado de Tordesilhas não existe mais, cara, porque não tem mais cabimento você dividir uma terra entre Espanha e Portugal, já que tudo era da Espanha, tá? E os portugueses são súditos, tá, da Espanha, então os portugueses tinham, tá, nesse processo direito. E aí você vem a primeira cidade, tá, fundada na Amazônia pelos portugueses, tá? Lembre-se lá, tá, em 1616, a cidade de Belém. Quem fundou Belém? Francisco de Caldeira Castelo Branco, beleza? Vai chegar em 12 de janeiro de 1616, vai fundar a cidade de Santa Maria de Belém, vai construir o Forte do Presépio, tá? Que depois, mais tarde, vai ser construído no mesmo local o Forte do Castelo, dando início a um processo de colonização. Nós estamos vendo que o processo de colonização é feito pela Espanha, mas quem efetiva são os portugueses, tá? Tem um detalhe importante em que os sertanistas portugueses chegavam à coroa espanhola e diziam: olha,
rei, é necessário colonizar, cara, senão nós vamos perder essas terras, tá? Então, nesse processo, o rei Filipe IV da Espanha, que é o mesmo Filipe III de Portugal, tá? Em 1637, ele cria a capitania do Cabo Norte, tá? Capitania do Cabo Norte, em 1637, e doa, tá? E doa a Bento Maciel Parente, tá? Observação, tá? A Espanha cria a capitania do Cabo Norte em 1637 e doa a um português, Bento Maciel Parente, tá? O que acontece? São os primeiros processos de colonização na nossa Amazônia. A Amazônia, uma região vasta, cheia, tá, de riquezas naturais. Não se sabe realmente o que se tinha, mas os portugueses acabaram adentrando e procurando essas riquezas até encontrá-las, tá? Daqui a pouco vamos falar qual é a primeira riqueza que os portugueses vão encontrar dentro desse processo de tentativa de colonização de nossas terras, beleza? Aqui, como é uma capitania, tá? Ela era hereditária, tá? Lembre-se, 1637, contexto da União Ibérica, onde os portugueses eram súditos da Espanha. Você não tinha divisão entre Espanha e Portugal, tudo era da Espanha. Isso facilitou que esses portugueses adentrassem. O que acontece? Bento Maciel Parente, tá? Ele vai ser nomeado, tá? Vai ser nomeado governador, tá? Governador do Maranhão em 1638, um ano após receber a capitania do Cabo Norte. Veio para cá, ainda tentou fazer algumas feitorias, tá? Mas ele não conseguiu, porque até mesmo a Holanda, ela estava fazendo um processo de expansão no Nordeste, tá? Lembre-se lá que durante a União Ibérica, por isso que é importante você ter esse contexto, durante a União Ibérica, os holandeses invadiram Pernambuco, naquele processo fizeram uma amizade com os senhores de engenho e estavam expandindo a sua empresa açucareira pelo Nordeste, tá ok? Nesse sentido, a Espanha era inimiga da Holanda, só que a Holanda já estava saindo de Pernambuco e começando a dominar o Nordeste. Como Bento Maciel Parente era o governador, ele foi em seguida a tentar expulsar os holandeses dessa região. O que acontece? Trava-se batalhas, mais batalhas. Bento Maciel Parente acaba sendo preso, tá? Depois ele é liberto e volta a lutar contra os holandeses. Aí dessa vez ele acaba ferido e jogado em masmorras e acaba morrendo. Com a morte de Bento Maciel Parente, vai acontecer alguns processos na capitania do Cabo Norte. Como era uma capitania hereditária, lembre-se disso, o seu filho, Bento Maciel Júnior, assume, não faz muita coisa aqui, morre, tá? E seu filho, Vicente Maciel Parente, assume a capitania do Cabo Norte. Também não faz nenhuma benfeitoria nessa região, e essa região ela acaba sendo entregue, vamos dizer assim, às invasões estrangeiras. E aí você tem que lembrar, França, Irlanda, Holanda, ingleses, eles vão invadir essa área, exatamente durante esse processo aqui de tentativa de ocupação da nossa região. Tá? E essas nações acabaram construindo uma rede de fortificações. Quando você ouve essa palavra fortificações, tá? Pense, fortificações. Qual era o objetivo dessas fortificações? Em defender. Ah, beleza, professor, é em defender. Não é somente em defender. Você sempre tem que ter em mente que as fortificações, elas têm como objetivo de ocupar e também, tá, defender. Você não pode ocupar se você não defender, e você não pode defender se você não ocupar. Lembre-se, França, Irlanda, Holanda, tá? Inglaterra, não era o dono dessas terras, tá? Então, para que eles vão querer defender? Não tem
tá? Lógica. Então, na realidade, primeiramente, eles queriam ocupar, até mesmo porque essas fortificações que foram sendo construídas no Vale Amazônico, a maioria delas, principalmente as fortificações dessas nações invasoras, eram feitas de madeira. Então, na realidade, queriam marcar um espaço para tentar-se uma ocupação. Depois, tentasse defender essa região. Beleza? Sendo assim, o que acontece? Ninguém estava conseguindo desenvolver essa área. Lá na Europa, na Europa, os portugueses vão expulsar os espanhóis e aí começa-se o processo de restauração portuguesa. Ah, professor, mas o que a restauração portuguesa vai ter a ver com o processo de colonização do século XVII em nossas terras, no Cabo Norte, vulgo Amapá? Vamos lá. A restauração portuguesa, ela aconteceu no dia 21 de dezembro de 1640, antes do Natal, beleza? Nessa restauração, Dom João IV assume o trono, começa-se a dinastia de Bragança dentro de Portugal. O que acontece? Dom João IV expulsa os espanhóis e Portugal assume o seu reino, dando-se autonomia portuguesa. E isso vai atingir as colônias. Agora vai ter um problema muito sério, porque você tem o meridiano de Tordesilhas dividindo as terras entre Portugal e Espanha. Agora Portugal vai querer suas colônias. O problema é que a Amazônia vai estar cheio de portugueses. A capitania do Cabo Norte, a capitania do Rio Negro, Belém, que é o Grão-Pará, o Maranhão em si, estão sendo colonizados pelos portugueses, Aí vai ter problema. Qual é a medida que Dom João IV vai ter em relação às terras do Cabo Norte? Como a família Maciel Parente não estava conseguindo desenvolver essa região, porque todos acabaram falecendo, Dom João VI, ainda no século XVII, no século XVII, vai fazer o quê? Vai anexar o Cabo Norte ao estado do Maranhão. Do Maranhão. Como isso, professor? Portugal estava procurando a sua autonomia dentro da América, ok? Lembre-se lá que na União Ibérica, a Espanha tinha dividido a colônia em 1621 entre o estado do Brasil e o estado do Maranhão, ok? Em 1654, Portugal agora vai redefinir esse modelo, vai continuar o estado do Brasil e vai criar agora o estado do Maranhão e Grão-Pará. Políticas de autonomia de Portugal dentro da Amazônia. Qual era o intuito? O intuito era se apoderar desse vale amazônico, porque o vale amazônico tinha o maior rio, tem o maior rio de água doce, Então, no emaranhado de rios, a ideia era que possivelmente teria o ouro, Lembre-se que na época colonial o ouro que se procurava era aquele ouro de aluvião, aquele ouro de melhor você extrair ele, não precisa de uma grande tecnologia. Você joga a bateia, você tem os sedimentos, depois você separa, ele com alguns outros metais pesados como o mercúrio. Então você não precisa de uma tecnologia alta. Então, se tem muitos rios na Amazônia, a ideia era essa, possivelmente você vai ter o quê? Você vai ter muito ouro. Então a ideia era descobrir qual era a riqueza que a Amazônia poderia dar aos portugueses. Beleza? Nesse sentido, nós vamos começar a ver a estruturação dessa colonização do século XVII por meio dos portugueses. Agora, povo de Deus, nós vamos ver como é que vai se estruturar essa colonização pelo Vale Amazônico a partir do século XVII. Ela vai se estruturar da seguinte forma. Como Portugal instaurou o poder, a coroa portuguesa,
instaurou poder em Portugal, em suas colônias, tinha um problema muito sério para Portugal, que era a economia, porque tudo que as colônias portuguesas, as colônias na América produziam de economia, ia para a Espanha, cara. Pouco ficava em Portugal, porque Portugal estava sendo administrada pela Espanha. Sendo assim, os cofres portugueses estavam vazios, cara. E aí a Holanda já não foi vista como aquela amiga que era, e os senhores de engenho começaram um processo de expulsão desses holandeses do Nordeste. Aqui era-se necessário ocupar, porque a Holanda já estava de olho na Amazônia, inclusive chegou a fazer uma fortificação na região ali próximo ao Araguari, para tentar ocupar essa região. Então a Holanda já não era vista como uma boa amiga, então era necessário. Agora como? Porque Portugal, um país pequeno, Amazônia, você não tinha dimensão territorial da Amazônia naquela época, tá? Então tinha essa preocupação, como você vai defender? Porque você só pode se defender se você ocupar, você só pode ocupar se você defender. Então você tinha esse processo. E aí a Igreja Católica, ela recebeu um golpe muito grande, que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante acabou quebrando a unidade cristã, cara, da Igreja Católica. Dela surgiu 3 religiões protestantes: luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, e foram se espalhando pela Europa e chegou até as colônias. E nesse processo a Igreja Católica, ela começou a Contra-Reforma. Nessa Contra-Reforma foi criada a Companhia de Jesus, os jesuítas, e nesse processo um dos acordos do rei para fortalecer o seu poder na Europa era rei e Igreja Católica, tá? À procura de fiéis, novos fiéis para a Igreja Católica. Aí Portugal, não tendo condições de colonizar a Amazônia e também o Brasil, o que Portugal vai fazer? Vai dar liberdade para os religiosos chegarem até aqui na Amazônia. Só que esse processo, na realidade, tá, ele vai se intensificar com Portugal, porque na União Ibérica ainda, tá, a Espanha, ela liberou para que esses missionários chegassem na Amazônia. E dentro da nossa região, os primeiros missionários no Cabo Norte a chegar foram no ano de 1626, antes da capitania do Cabo Norte ser criada, tá? Quem é que vai chegar aqui primeiramente? Os franciscanos, ok? Os franciscanos vão chegar, tá? Eles vão construir, tá? Eles vão construir uma base, vamos dizer assim, uma missão, tá? Em Belém, para ser entreposto a essa região. Então ele saiu de Belém sempre vindo catequizar os ameríndios e os colonos que aqui estavam, beleza? 10 anos depois, em 1636, adivinha quem chega na nossa região? Os jesuítas, ok? Quando nós falamos de ordem de missionários, pensamos apenas jesuítas e franciscanos, mas na realidade as ordens religiosas eram várias, tá? Dentro da Amazônia, as 5 principais ordens, tá? Nós temos, tá, os jesuítas, tá? Os franciscanos, tá? Nós temos os carmelitas, tá? Temos os mercedários, tá? E temos os beneditinos, tá? Os beneditinos. Então, na realidade, você não tem somente essas 2 ordens. Na Amazônia, essas 5 ordens vão fazer esse processo de colonização, beleza? Essas ordens, elas vão ganhar força, tá, a partir já do final do século XVII, com o regimento das missões, ok? O regimento das missões, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma lei, tá, que vai dar a tutela, tá, tutela dos indígenas, tá, para os missionários, beleza? Para os missionários.
Então, o que acontece? Em 24 parágrafos, o regimento da missão vai fundamentar, tá, o poder dessas ordens religiosas na Amazônia. Mas qual é o objetivo dessas ordens religiosas aqui? O objetivo principal é catequizar. Beleza? Catequizar. Lembrando, tá, que o regimento das missões ele vai ser declarado em 1686, tá? 1686, final do século 17. Então, eles chegam no início do século 17, começam a montar as suas estruturas, as suas missões religiosas. Lembrando, não pense em missão religiosa como uma salinha, como uma casinha em que um padre vai catequizar 2, 3, 10 índios. Não é isso. Missão religiosa é muito maior do que uma sala. Existiram missões religiosas maiores que cidades, cara, tá? Você tem, dentro desse processo, 2 padres fazendo essa estrutura, mas as missões religiosas tinham igreja, tinha a sala para catequização, tinha oficinas de trabalho. O índio que adentrava nas missões religiosas, ele já saiu com o ofício, aprendia a agricultura, porque até então, né, os povos indígenas, apenas as mulheres trabalhavam com a agricultura. Agora, pai, até a molecada vai ter que trabalhar, porque ela vai ser ensinada pelos missionários a agricultura, a marcenaria, vão aprender o português, vão aprender a cantar, rezar, dançar, pular. Cara, eles vão aprender a cultura europeia dentro da Amazônia. Tá? Então, não pense como uma salinha com poucos índios, não. Pense como uma estrutura de cidade, essas missões religiosas, que vai ser fundada a partir do regimento das missões. Tá? No século XVIII, vai vir o Diretório Pombalino. O Diretório Pombalino vai sobrepor essa legislação. Então, você tem que ter muito cuidado nesse processo. O regimento das missões fundamenta o poder dos religiosos, tá, sobre os povos indígenas, com o objetivo de catequizar. O problema é o seguinte, que você tem aqui, tá, uma relação de trabalho, cara, tá? E essa relação de trabalho nunca pode ser esquecida, tá? Você tem uma relação de trabalho. Por quê? Essas missões religiosas, elas vão chegar, tá, em 1626 e tudo mais. Mas você viu que a primeira cidade da Amazônia a ser fundada foi Belém, em 1616. Isso quer dizer que aqui já existiam alguns colonos, tá? Se você tem as missões religiosas adentrando nesse espaço e você já tem colonos nesse espaço, você vai ter uma relação de trabalho. Como assim? Por que relação de trabalho? Porque a Amazônia está sofrendo o processo de mercantilização. Lembre-se disso. Processo de metalismo, tá? O processo do Estado, tá, se intrometendo na economia, um processo de fiéis para a Igreja Católica. Então você tem um Estado aqui tentando controlar e fiscalizar esse processo de defesa e ocupação da Amazônia. Então tem que ter colonos aqui. Não só missões religiosas tinham. As missões religiosas vai ser a base no século XVII, mas já tinha colonos. Então, dentro desse processo de mercantilização da Amazônia, vai criar-se, tá, uma relação de trabalho. Mas com quem? Com quem? Com quem, cara pálida? Com quem, cara pálida? Hein? Com indígena. Então, você tem uma relação de trabalho, tá, entre as missões, tá? Entre as missões, tá, e o indígena, tá, e entre os colonos, tá, com os indígenas. Aí que você tinha, tá, que você tinha uma relação de trabalho, beleza? A relação de trabalho entre religiosos e indígenas, beleza? Nós já sabemos qual era. Que era a catequização, beleza? Era a catequização, nós já sabemos disso. E os colonos indígenas, qual era? Escravidão, tá? Você então tem colonos na Amazônia
que escravizavam os indígenas e você tinha religiosos que catequizavam. Então era uma briga intensa para ter esses povos indígenas em suas mãos. E aí que acontece? Essa briga vai gerar conflitos entre jesuítas e colonos. E por cerca de 1686, dois padres jesuítas, por exemplo, tá, que faziam um processo de catequização no Cabo Norte, acabaram sendo assassinados por indígenas. Há indícios que colonos teriam incentivado os indígenas a cometerem esses assassinos. Tá? Há indícios. Então, você vê que tem conflitos ideológicos aí. Por quê? Porque a Amazônia, cara, a Amazônia era uma imensidão, não sabia mensurar o tamanho dela, nem a diversidade, as riquezas que ela tinha. Tá? Quem sabia que tinha riqueza? Os indígenas. Então, quem tivesse o poder sobre os indígenas, teria o poder sobre, tá, as riquezas da Amazônia. Então, por isso que o indígena era de suma importância, tá? De suma importância para tanto as missões como para o colono, tanto para a coroa, porque eram os indígenas que iam, tá, indicar onde estavam as riquezas. Nesse processo, essa relação de trabalho, tá, ela vai ser diferente. Mas aí você pode perguntar, bonitão, mas relação de trabalho com as ordens? Isso não ia ensinar o Pai Nosso, a Ave Maria ou o Credo? É, pai. Só que, lembre-se lá, que foi encontrado dentro da Amazônia especiarias, tá? E essas especiarias, tá? Essas especiarias logo vão ser chamadas de drogas do sertão, tá? Drogas do sertão. E essas drogas do sertão, elas vão ser variadas. Elas vão lá do Guaraná, tá? Do Guaraná, vão passando pela castanha, tá? Aquela castanha que era chamada do Pará, que agora é do Brasil, tá? Vai ser pela salsa, pimenta, tá? Pimenta, cravo, canela, cara, tá? Lembre-se lá que Francisco Orellana estava procurando lá em 1545 o reino da canela, tá? Aqui na região mais ou menos do Baixo Amazonas, que é entre Belém e Macapá. Acabou morrendo à procura do reino da canela, tá? As especiarias, tá, eram produtos que tinham um alto valor econômico na Europa, tá? Tanto que as cidades de Veneza e Gênova fecharam o Mediterrâneo exatamente para não ter concorrência da vinda desses produtos. Só que os portugueses encontraram na Amazônia. Então os indígenas sabiam, tá, o tempo. O que acontecia? Então, os missionários, em sua relação de trabalho, de catequização, uma parte do ano catequizavam os indígenas e outra parte do ano eles usavam os indígenas como mão de obra, tá, para, tá, colher as drogas do sertão, fazer esse processo extrativista. Então, dentro do processo da colonização do século XVII na Amazônia, você tem que entender que ela passa por dois processos, tá? Ela passa pelo processo das missões religiosas e pelo extrativismo das drogas do sertão. Enquanto no século XVIII vai se ter uma diversificação econômica, aqui não. Aqui você vai ter o extrativismo como ponta. E essa relação de trabalho, ela vai se dar junto aos indígenas, tá? Por meio das ordens religiosas, catequização, e por meio dos colonos, escravidão. Então, dentro desse processo, você tem, tá, um processo econômico, extrativismo da droga do sertão, e um processo de ocupação por meio das missões religiosas. Esse é um tema que está sendo bastante cobrado desde 2018, tá, pela principal banca que vem fazendo o concurso público, que é a FCC. Tá? Vai ser enviado um exercício para vocês começarem a entender um pouco melhor na prática como essas bancas trabalham nesse processo. Beleza? Tudo de bom, até a próxima, se Deus quiser.